para você que tem um marido muito seco, talvez você seja uma dessas mulheres que eu convivo com muitas mulheres que reclamam muito que o marido é muito frio, que é muito seco, que ela queria que ele fosse mais amoroso, né? E se você for uma dessas pessoas que gostaria que o seu companheiro, o seu marido fosse mais amoroso, olha, eu quero te falar uma coisa, eu quero te dar um exemplo. Uma pessoa que viveu isso, e esse exemplo é uma pessoa da minha família, que é o meu pai. Então, é uma história que eu vou te contar aqui rapidamente para a gente prosseguir, para você ter ideia do quanto isso interfere na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na sua vida, né? E o quanto isso pode ter interferido na vida dos seus pais. O meu avô paterno, ele sempre foi muito nervoso, muito seco, muito sério. Apesar de com as crianças ele era muito bondoso. Eu me lembro que ele era muito bonzinho, assim. Mas ele não era aquela pessoa afetuosa, de dar carinho, sabe? Aquelas coisas, não. E ele era muito rígido. Então, o que isso significa? Isso significa que ele cobrava muito dos filhos. E, consequentemente, o meu pai foi muito cobrado por tudo. E não teve esse carinho, assim, que era o esperado, né? E às vezes você pode até ver isso. Os avós, eles estão mais carinhosos às vezes do que os pais em alguns momentos, justamente porque eles não são responsáveis pela educação da criança. E a gente, enquanto pai e mãe, a gente realmente é mais rígido e é comum isso. Mas tem pais e mães de todo jeito, né? E aí, o que que acontece? Então, o meu pai, enquanto criança, ele teve, olha para vocês verem que situação louca, ele teve alergia de leite, leite de vaca. E aí, gente, a minha avó não teve leite e ele chorava de fome e nada resolvia, não resolvia a situação e ele sofrendo e chorando, até que o meu avô chegou, isso a minha mãe me contou. Ele falou com a minha avó: não, pode largar ele no quarto aí, deixa ele chorando aí, ele vai morrer. Não tem cura para ele, não tem resultado, nada que a gente faz dá certo. Então, veja bem, o que será que aconteceu dentro dele, dentro da percepção do meu pai? E aí ele cresceu, uma pessoa também rígida, rigorosa, muito exigente. E aí assim foi a relação dele com a minha mãe, com a gente que era filha, né? Esse rigor e essa exigência e essa dificuldade de chegar para dar um carinho, sabe? Então, olha para você ver o quanto as situações interferem, né? Por outro lado, a minha mãe não era assim, então ela conseguiu suprir aí muitas necessidades. E eu sempre achava que quando eu via eles brigando e discutindo, enfim, por qualquer motivo que fosse, eu achava que eu era culpada das brigas deles. E aí, gente, eu me casei com um homem que também é nervoso, que também tem traumas da sua infância, né? E eu também sempre achava que quando meu marido ficava nervoso, eu tinha feito alguma coisa errada, eu é que estava errada, eu que tinha promovido a briga. E o que eu parei para pensar? Eu falei, gente, eu não concordo em ficar desse jeito. Eu vou, sei lá, buscar ajuda. E aí eu comecei a buscar ajuda, estudar e pensei, eu preciso mudar eu. Eu tenho que entender por que que eu sou assim, por que eu penso isso do meu marido? Por que que eu acho que eu tenho a culpa? E muitas vezes o relacionamento às vezes desanda justamente por isso. A mulher ou o homem, um deles ficam se sentindo culpados, ou até você mesmo pode se sentir culpada. E isso realmente vai afetar o relacionamento, né? E depois que eu tive uma compreensão maior, que eu entendi que não, que aquilo não era culpa minha, que era um problema dele com ele mesmo, com o problema, né, para trás e que eu não tinha nada com isso. Então, eu me senti mais leve, mais livre para fazer as coisas, para falar, para comentar, para questionar, certo? E quando eu mudei também percebendo que ele tinha problemas e que eu não podia julgá-lo pelos problemas dele, né? Que ele talvez precisasse de ajuda e foi assim que aconteceu. O nosso relacionamento, ele mudou completamente, tanto fora da cama quanto na cama, porque a gente começou a se entender muito mais. A gente começou a não brigar tanto, a não sofrer tanto com coisas que
valiam a pena.